Poxa, doutora, eu tô me alimentando direitinho, tô dormindo bem. Por que eu me sinto tão cansada? Olha, tem dias que eu levanto da cama já pensando em voltar. O que está causando tanto esgotamento? Por que existe hábitos que podem estar te esgotando mentalmente? Vamos falar sobre isso? Olá, guerreiros! Sejam muito bem-vindos para mais uma sessão de terapia no campo. Hoje, vamos alimentar a alma e espírito falando sobre 2 hábitos que podem estar te esgotando emocionalmente. Eu sou a psicóloga Helena e posso começar adiantando para vocês que sim, a nossa rotina é muito estressante. Sim, o nosso cotidiano nos exige cada dia mais atividades. E muitas vezes, porque temos hoje um grande conhecimento que vem da mídia, quais hábitos são saudáveis, muitas vezes nós inserimos esses bons hábitos no nosso dia a dia e ainda assim pode acontecer de pessoas estarem se sentindo esgotadas emocionalmente. Muitas vezes todos nós nos sentimos e hoje eu vou trazer para vocês 2 hábitos que podem estar minando a nossa saúde mental. Primeiro hábito. Eu fiz um combo, um pouco extenso, mas eu explico direitinho por partes. Primeira dica é, será que nos seus hábitos estão inseridos séries, as mídias sociais e os noticiários? É bem extenso, mas eu vou explicar para vocês e vai ficar mais fácil. Veja bem, nas séries eu coloco junto as questões dos filmes. Eu confesso que eu gosto muito de séries e filmes, né? Porque a gente ri, a gente chora, entra em contato com nossos sentimentos, para avaliar nossa vida. Então é muito legal. Mas imagine uma situação da pessoa estar passando por um processo de luto. E aí ela senta e fica horas vendo uma série que justamente fala sobre essa temática de luto. Então é muito complicado, porque no momento ela vai entrar na série, vai chorar com a personagem, vai pensar no que a personagem está trazendo. Só que o cérebro vai entender como se a pessoa estivesse revivendo a sua própria dor. Então nos dias subsequentes, possivelmente essa pessoa vai ficar com um choro na garganta, com um aperto no peito, sabe? Uma angústia, uma tristeza muito grande. Tudo isso por conta de que ela fica muito tempo em séries e filmes que entram em contato com a temática dela. Isso acaba por esgotá-la emocionalmente. Dentro desse mesmo combo da dica 1, eu vou falar um pouquinho sobre as mídias sociais. As mídias sociais é algo interessante, né? Mas tem que ser dosado. Por quê? Tem algumas pessoas que ficam muito tempo olhando a vida, por exemplo, dos ricos e famosos. Imagine uma pessoa que tem um perfil de personalidade que ela é insatisfeita com a própria vida. Ela vai acreditar que o que ela está vendo no celular, né, aqueles momentos que a pessoa posta, é a realidade dela. Então ela vai olhar para aquilo e pensar, poxa, mas a minha vida é muito mais infeliz que a vida da fulana. Né? A minha situação financeira é muito inferior à situação do ciclano. Né? Minha família é péssima e a família do outro é perfeita. Imagina quanto isso vai causar, sim, um esgotamento mental, porque ela vai começar a questionar e vão vir à tona, possivelmente, sentimentos como inveja,
a competição, a desmotivação e também a questão da insatisfação. Altamente sabotador, não é mesmo? Agora vamos finalizar essa primeira dica pensando na questão dos noticiários. Veja bem, no meu ponto de vista, eu sou daquela galera que entende que se você conhece a verdade te liberta. Então, eu gosto de saber o que está acontecendo na política do Brasil e do mundo, na questão das finanças, como é que andam, né, todas as situações do mundo. Eu acho que é muito importante a gente saber, porque mesmo que a gente negue e não consiga ter esse entendimento, o mercado mundial afeta a tua e a minha finança. Então, precisamos estar a par de todas as situações. Só que, né, eu digo por mim, existem momentos que nós vemos tantos absurdos, né, tantas injustiças, que os noticiários acabam por minar a nossa saúde mental. Né? E isso acontece comigo, eu sou psicóloga, né? Eu sei todas essas questões, o quanto é importante você cuidar da tua mente. E tem momentos que eu fico esgotada quando fico muito tempo tomando contato, né, com a mídia. Em alguns momentos, algumas coisas mexem muito comigo. Eu vou trazer um exemplo muito recente que eu percebi que eu precisava cuidar do meu emocional. Foi, por exemplo, quando houve aquela tragédia no Rio Grande do Sul, há um tempo atrás. Né? Aquilo me desgastou muito, porque ver a dor daquelas pessoas, ver a perda daquelas pessoas, ver a situação caótica, né, e totalmente imprevisível, ninguém podia, né, imaginar que ia acontecer naquelas proporções. Então tudo isso mexeu muito com o meu emocional. E sabe o que eu fiz? E eu quero hoje passar para vocês, né, uma dica. Quando você tiver com algum tema que te desgaste muito, né, você perceba que você está ficando mal emocionalmente, eu preciso dar um tempo das mídias. Então eu fico uns dias sem ver noticiários, vou colocar outros hábitos, né, que promovam uma saúde mental, até eu ficar bem emocionalmente, e aí eu retomo, né, os noticiários, as notícias, as mídias, e retomo todo aquele conhecimento, né, do que aconteceu aí na minha ausência. Mas imediatamente, para mim é muito importante dar um tempinho para cuidar da minha mente. Recomendo que todos façam isso também. Agora, vamos à segunda dica de o que pode estar fazendo você ficar esgotado emocionalmente. O segundo hábito altamente sabotador na nossa mente é o controle da realidade. É o excesso de planejamento. Veja bem, planejar é algo muito bacana, é muito positivo e útil, porque o nosso desejo, né, o tempo todo, é fazer só coisas legais. Então, por exemplo, quem não gosta de ficar na cama até a hora que quiser? Quem não quer a liberdade de comer o que der vontade, sem pensar muito em açúcar e gordura? Né? Então, nós desejamos o tempo todo, né, ter uma vida sem muito compromisso, só coisas legais. Mas, se a gente viver desses hábitos, isso vai ser muito negativo. Então, precisamos intercalar isso com as obrigações. Aí sim, fica ótimo. Então, por exemplo, poder, numa noite, escolher comer pizza, vamos dizer. Mas, na tarde anterior, que antecede, bora malhar, né? Então, ter essas condutas de poder intercalar é excelente para o nosso psiquismo. Viver de obrigação é algo muito negativo. Inclusive, causa danos na mente. Pesquisas afirmam que quando a pessoa só tem obrigação, ela vai entrando num nível de ansiedade muito alto. Olha que perigo. Também, ela vai se sentindo exausta mentalmente, tem prejuízos na memória
e dificuldade, posteriormente, em executar ações. Então, não entre nessa, né? Planeje, mas intercale com atividades que possam te dar uma energia mental. Bom, então só para nós retomarmos, é muito importante que você evite esses dois hábitos muito sabotadores para a nossa saúde mental. Os séries, filmes, noticiários, a mídia e também o excesso de planejamento. Tome cuidado, isso pode estar minando a tua saúde mental. Aí você pode estar falando, ok, doutora, eu tenho esses hábitos na minha rotina. O que eu devo fazer? Eu devo cortá-los, eliminar esse tipo de hábito da minha vida? Eu vou te responder que não é essa a melhor alternativa. A melhor alternativa é você permanecer com esses hábitos, mas tá conseguindo compensá-los com hábitos que te encham energeticamente, te abasteçam emocionalmente para compensar hábitos que podem estar te minando. Então, o que eu recomendo? Hábitos que podem te compensar e melhorar a tua saúde mental são muito simples e eu vou citar alguns agora para você. Primeiro, é o hábito de você ter momentos para fazer a sua oração e a sua meditação. Orar e meditar é algo que abastece muito o nosso emocional. Também ter momentos de leitura. A leitura de um livro, independente de qual seja o gênero que você escolha, mas somente aquele hábito de ler ajuda muito na saúde mental, diminuindo os níveis de ansiedade, de estresse, de exaustão. Outra dica muito interessante que, olha, os meus pacientes sabem que eu só indico o que faz bem para mim. Então, para mim, é muito sinônimo de saúde o hábito de conseguir me conectar com a natureza. Então, tenha momentos ao ar livre, tenta interagir com animais ou com plantas. Então, tenha esse hábito de coisas mais simples. Se você tiver uma criança, ou filho ou sobrinho, enfim, brinque com a sua criança, brinque com o seu pet. Isso naturalmente nos abastece as nossas emoções, os nossos sentimentos, e você acaba blindando, apesar de ter situações que às vezes vão ser um desafio para nós, mas a gente consegue nos abastecer emocionalmente e ficar bem, não entrar num quadro de esgotamento mental. Muito bem, guerreiros, nós por hoje ficamos por aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que me assistiram. Espero que tenhamos dias de vitória e mais saúde mental, com ótimos hábitos. Nos vemos em breve para mais uma sessão de terapia no campo. Beijos, até lá!